Quando tudo parece perdido, a fé continua enxergando uma saída. Estamos na lição de segunda-feira, dia 8 de junho, cujo tema é Seja Curada. A história que estudamos hoje é uma das mais emocionantes dos evangelhos. Entre uma multidão que apertava Jesus por todos os lados, havia uma mulher que carregava uma dor silenciosa há 12 anos. Durante 12 anos, ela sofreu. Durante 12 anos, ela procurou ajuda. Durante 12 anos, ela gastou tudo o que possuía tentando encontrar uma solução. E o texto diz algo impressionante. Em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Humanamente falando, aquela mulher não tinha mais motivos para ter esperança. Seus recursos haviam acabado, sua saúde havia acabado, suas forças haviam acabado. Mas quando ouviu falar de Jesus, nasceu dentro dela uma esperança que nenhum médico havia conseguido produzir. O interessante é que ela não ficou apenas esperando Jesus passar na porta da casa dela. Ela decidiu ir ao encontro de Jesus. Com poucas forças, enfrentando a multidão, suportando empurrões e dificuldades, ela caminhou em direção à única pessoa que realmente poderia ajudá-la. Quantas vezes fazemos o contrário? Quantas vezes esperamos que Deus resolva tudo sem que possamos buscá-lo? Essa mulher nos ensina que a fé não é passiva, a fé se movimenta, a fé dá passos em direção a Cristo. Ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Não era a roupa que tinha poder, não era o tecido, não era um objeto sagrado, era a confiança dela em Jesus. A fé dela estava depositada em Cristo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tribulação semelhante. Talvez não seja uma enfermidade física. Talvez seja uma luta espiritual, emocional, familiar ou financeira. Talvez esteja cansado depois de tantas tentativas frustradas. Mas a mensagem da lição é clara. Quando os recursos humanos terminam, a graça de Deus continua disponível. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Irmãos, essa frase revela o tamanho da fé daquela mulher. Ela não estava olhando para suas limitações, ela estava olhando para o poder de Cristo. Perceba que ela não disse, vou tentar. Ela não disse, quem sabe, ou talvez. Não, ela afirmou dizendo, ficarei curada. A fé verdadeira não nasce das circunstâncias, ela nasce da confiança em Deus. Durante 12 anos, ela acumulou motivos para desistir. Durante esses anos todos, ela poderia ter concluído que nada mais daria certo. Mas, ao ouvir falar de Jesus, ela escolheu acreditar. Isso nos ensina algo muito importante. As decepções do passado não precisam determinar nosso futuro. Talvez você já tenha orado por algo e não recebeu a resposta que esperava. Talvez tenha enfrentado dificuldades que ainda não foram resolvidas. Mas a fé continua olhando para Cristo e dizendo, Ele ainda pode agir. A fé não ignora os problemas. A fé simplesmente acredita que Jesus é maior do que eles. A segunda frase, ela diz assim, muitos o tocaram naquele dia, mas apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção. Aqui encontramos uma das maiores lições da página. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Pessoas esbarrando nele, pessoas empurrando, pessoas andando próximas, mas apenas uma pessoa recebeu a bênção que procurava. Por quê?
porque existe uma diferença entre estar perto de Jesus e buscar Jesus. Muitos estavam próximos fisicamente, apenas uma estava próxima espiritualmente. Muitos tinham curiosidade, mas ela tinha fé. Muitos acompanhavam a multidão, mas ela buscava uma transformação. Isso acontece ainda hoje. É possível frequentar a igreja sem buscar Jesus. É possível participar da escola sabatina sem buscar Jesus. É possível assistir vídeos cristãos sem buscar Jesus. É possível conhecer muitas doutrinas sem desenvolver intimidade com Cristo. Jesus percebeu imediatamente a diferença entre o toque da fé e o contato casual da multidão. E isso deve nos levar a uma pergunta importante. Por que estamos buscando Jesus? Estamos apenas acompanhando a multidão ou estamos buscando uma experiência real com Ele? Quando oramos, estamos apenas cumprindo uma rotina ou, de fato, falando com alguém que amamos? Quando abrimos a Bíblia, estamos apenas lendo palavras ou ouvindo a voz de Deus? Aquela mulher recebeu a bênção porque foi intencional em sua busca. A terceira frase diz assim: apenas vê-lo de longe não bastava, ela precisava estar perto. Que frase extraordinária! Aquela mulher poderia ter permanecido em casa, poderia ter dito que estava cansada, poderia ter dito que a multidão era grande demais, poderia ter encontrado inúmeras desculpas, mas ela decidiu se aproximar. E aqui está uma das maiores lições sobre tribulações. Os problemas podem nos afastar de Deus ou nos aproximar dele. Algumas pessoas enfrentam dificuldades e abandonam a fé. Outras enfrentam dificuldades e se tornam ainda mais dependentes de Cristo. A diferença está na decisão que tomamos. A mulher transformou sua dor em um caminho para Jesus. O sofrimento dela não destruiu a fé dela. O sofrimento dela a levou para mais perto do Salvador. E é exatamente por isso que a lição termina com o convite de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Observe que Jesus não faz esse convite aos fortes. Ele não chama aqueles que acham que conseguem resolver tudo sozinhos. Ele chama os cansados, ele chama os sobrecarregados, ele chama aqueles que conhecem sua necessidade. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece, talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa. A mensagem dessa lição é a mensagem que aquela mulher ouviu há quase 2000 anos. Aproxime-se de Jesus, não fique apenas observando de longe, não se contente apenas em ouvir falar dele, vá até Cristo, toque Cristo pela fé, leve suas dores, os seus medos, suas lágrimas, suas preocupações aos pés de Jesus, porque o mesmo Jesus que parou uma multidão inteira para atender aquela mulher, ele continua atento aos que o buscam hoje. E assim como ela encontrou cura, esperança e restauração, nós também podemos encontrar em Cristo tudo aquilo que a nossa alma necessita. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, considere apoiar este canal, este ministério, tornando-se membro do canal. Basta clicar no botãozinho de membro que está aqui abaixo do vídeo. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.